conteúdo ele é bem fácil, né? Bem pequenininho realmente. Não é muito difícil. E é um conteúdo realmente que a gente consegue assimilar. Vou olhar, vou mostrar para todo mundo. Isso deve ter apagado. Oi? Não, só uma. Aí eu vou passar também as páginas do livro para vocês estudarem na nossa avaliação. É, aham. Aí hoje o teste, já. E hoje é 8 testes. Não. Na semana que vem vocês vão descansarem de história, mas vão se prepararem para a geografia. Aí na outra é que vai ser a nossa avaliação de história, certo? Para não misturar, né? Não fazer na mesma semana às vezes, senão fica muita coisa. E essa avaliação de... Oi? Certo, vou ver. Vou dar uma olhada. Gente, olha, então veja aqui, olha, então a gente tem aí, pessoal, falando então sobre o período então chamado de globalização. E esse período da globalização então é um período que a humanidade está passando desde 1970 até os nossos dias. E a gente vai dizer que essa globalização em que nós estamos falando, que a gente continua então refletindo aí, a gente vai então dizer que essa globalização é um processo de relação que existe entre diferentes lugares do mundo. Nós vamos dizer que a globalização é um processo de relação, é um processo de integração social, econômica, cultural entre diferentes regiões do mundo. Então, a relação que existe entre diferentes lugares do planeta hoje é chamada então de globalização. E a gente vai dizer que essa globalização, ela aonde e como ela aconteceu? Muitas pessoas dizem que a globalização ela aconteceu há mais de 500 anos atrás, quando os portugueses desenvolveram aquelas viagens marítimas através do Oceano Atlântico. Outras pessoas vão discordarem. Eles vão dizerem, e eu também concordo mais com essa noção, que a globalização que nós conhecemos hoje, ela surgiu a partir do ano de 1970. Foi um ano em que as pessoas começaram. Houve um grande desenvolvimento na ciência, na tecnologia, em que os meios de transporte também avançaram e assim a globalização realmente ela surgiu. Também a gente vai dizer que essa globalização ela só foi possível através de quê? Ela só vai ser possível então através do desenvolvimento da terceira revolução industrial, que a gente vai dizer que é o avanço da tecnologia e da robótica, e também através do desenvolvimento dos meios de transporte, que facilitaram ainda mais que pessoas de diferentes lugares do mundo possam ter contato entre si. Então a gente vai dizer que hoje nós estamos vivendo em um mundo que é globalizado, em um mundo onde todas as pessoas têm uma relação, e essa relação é uma relação que ela acontece em vários aspectos da nossa vida. Ela aparece na cultura, na economia, na política, na sociedade. E isso acontece através de quê, gente? Através das redes sociais, dos meios de comunicação. Oi? Teve alguma desvantagem em relação a isso? Tem sim. Eu vou mostrar aqui muitas desvantagens aconteceram também durante esse período. A gente vai dizer que a globalização, então, é a relação que existe entre diferentes lugares dos países, diferentes lugares do planeta. E como é que essa relação ela existe? Através das redes sociais, não é, dos meios de comunicação, e através dos meios de transporte. Então a gente vai então dizer que é através dessas formas em que as pessoas elas passam então a se comunicarem de uma forma melhor, em que elas passam então também a viajarem através dos meios de transporte. Hoje, o mundo ele está tão desenvolvido que a gente pode dizer que o mundo, ao mesmo tempo que ele é grande, ele está se tornando como se fosse o quê? Uma aldeia global. E afinal, o que é uma aldeia global? Uma aldeia global é que o mundo está ficando cada vez menor e as pessoas estão elas se conhecendo. Ou seja, o termo aldeia global ele faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras. Então o mundo, apesar dele ser global, devido ao avanço da tecnologia, ele também está se tornando como se fosse uma aldeia. É um termo que é utilizado dentro
dentro da globalização para dizer que hoje as relações sociais entre as pessoas no mundo globalizado, ela está tornando o mundo como se fosse o quê? Como se fosse então um mundo então essa globalização então ela está permitindo que o mundo ele se torne que o mundo então se torne o que nós chamamos então de uma aldeia global, que é um local que ele é grande, mas que ao mesmo tempo ele está se tornando pequeno devido às relações que existem entre diferentes locais do mundo. E a gente pode dizer, a aldeia global é um mundo como uma grande comunidade única devido aos avanços da tecnologia, onde os lugares diferentes trocam costumes, hábitos e mercadorias. Hoje a gente pode dizer que antigamente o mundo ele seria muito maior do que hoje em dia, devido a não ter uma tecnologia e também não ter os meios de transporte como o avião que nós temos hoje. Então a gente pode dizer que hoje o mundo ele é uma grande aldeia global. Uma global, né, porque o mundo realmente é imenso, mas global porque, apesar dele ser grande, é como se as pessoas estivessem cada vez mais próximas através da ciência, da tecnologia, dos meios de comunicação e também através do meio de transportes. E a gente vem então, a gente vai dizer então que a globalização ela foi mudando ao longo do tempo. É a primeira fase, lá no período das grandes navegações, da segunda fase, a segunda revolução industrial. A primeira fase foi durante a grande navegação, né? A segunda fase durante a segunda durante a revolução industrial. A terceira fase durante a Segunda Guerra Mundial. E a quarta fase, que é a nova ordem, vai ser então a fase que o capitalismo ele predomina na sociedade. Desde 1970, o mundo ele tem tido predominantemente, ele é dominado pela economia capitalista, que é uma economia que busca valorizar principalmente o dinheiro. Então a gente vê que desde 1970 nós estamos passando por um processo mundial que é chamado de globalização. É um processo onde as pessoas elas têm mais liberdade de se comunicarem, liberdade de viajarem e principalmente todos os países do mundo estão conectados através das redes sociais. Então, quando a gente fala que todo mundo está conectado, seja através do meio de transporte ou dos meios de comunicação, a gente está falando de quê? Nós estamos falando, então, do processo chamado de globalização. E a gente pode dizer, essa globalização, ela tem algumas características positivas? Tem. A gente vai dizer que a globalização, ela modifica o fluxo de mercadorias, ou seja, os produtos eles são vendidos hoje constantemente, né? Devido ao aumento de relações, aumento da relação internacional entre os países, né, que tem aumentado devido à tecnologia, o avanço tecnológico também e dos meios de comunicação aconteceram na era tecnológica, na era globalizada. Também a gente vai dizer, houve um aumento da velocidade de informações, algo que acontece do outro lado do mundo. Rapidamente nós já estamos sabendo. Também vai acontecer um aumento da produção, né? Os países têm aumentado cada vez mais a sua produção. Nós vamos dizer que a mão de obra ela foi exigida ser qualificada, não é qualquer pessoa que vai trabalhar, tem que ser uma pessoa, por exemplo, vamos supor, extremamente qualificada, ou pelo menos que tenha uma profissão, não é? E a gente vê que muitas empresas elas estão sendo privatizadas. Então a gente vê quais são as principais características da globalização. Será que essa globalização, então, realmente ela tem algum efeito, tem alguma mudança? A gente vai, então, dizer que realmente a globalização, ela tem característica principal dela é o quê? É o avanço da ciência, o avanço da tecnologia e, principalmente, a relação que vai ser o quê? Que vai ser, então, a relação entre os países. Então, a gente vê que essas características são elas que fazem parte da sociedade. O meu vizinho. Fofinho. Vai ter aula hoje. Vai ter. Tá no mundo da lua. Já foi colocada. Já foi colocado no grupo. Na semana que vem até teste já. De geografia. Que lindo como você é. De novo? Sim.
Misericórdia, eu vou me matricular na escola. Eu também. Semana que vem tem um teste, 20 questões de Chato. geografia. Não, deixa tu usar bonito doidinho. Mas dói não, Elton, pelo amor de Deus, para com Uhum. isso. Você tá muito nervoso. Aí vai ser pelo aquele Tá aplicativo da louco. escola, viu? Vocês vão ter que entrarem. Aquele aplicativo novo, né, da escola. E daí? Vocês já estão usando ele? Eu não sei nem como é que nem fica. usamos Só direito. entrar, botar minha senha. E pronto. Eita. Ele tá fazendo errado. É complicadozinho, né? Eu também achei, não achei muito fácil, não. Não, eles colocam. Se a pessoa sair dele, o que faz? Coloca no Flash, eu só mando o link. Só quem está usando é Vanier. Até agora só. E quando Sai, eu acho melhor fazer pelo Flash, não tem nem novo. Ó, e eles botaram até meu nome errado. Eu acho que vai muito melhor. Uhum. É, eu prefiro pegar a segunda também. É muito chato, é melhor terminar o semestre e deixar, porque não. Pois é, mas Cicinho realmente quer que a gente utilize ele, esse material. Mas os alunos não tá querendo fazer o quê? Pois é, Eu vi que não fazer ela, greve. eu vi que quem está usando é Robson, Guilherme não assistiu o vídeo, mas fez a atividade, e teve o Matheus que conseguiu assistir o vídeo e fazer a atividade. O vídeo daquele. O vídeo? Que até Atividade filmei. lá era o meu. Foi uma atividade, não, foi uma atividade de Vaninha, isso. Eu fiz a atividade. Chegou não pra ela. Eu fiz. Ah, não, no dia que a gente estava vendo, que ela estava dando uma formação, ensinando a gente a utilizar, aí eu vi, ela utilizou a turma dela como exemplo. Aí eu só tinha visto o que os três tinham feito. Depois eu também não olhei mais. Mas eu mandei na mesma hora, quando acabou a aula dela eu já fui fazer. O meu deu problema no livro digital. Aí eu tenho medo de dar, a pessoa não conseguia entrar Sei. Oxi. no livro mesmo. Não conseguia entrar de jeito nenhum. Eu achei muito complicado. Uhum. Eu acho mais fácil normal, você sentar e enlouquecer. Olha, o livro já é difícil, as coisas já estão mais complicadas pra gente. A gente deve ter que se matar pra entrar num negócio que a pessoa nem sabe mexer. Exato, e tipo, pra aprender agora tá mais difícil. Fica mesmo. Olha aqui, ela disse que a gente iria ter um dia só para ensinar vocês. Ai. A gente vai ter um dia. É isso. A gente vê um dia para vocês fazerem a atividade. Domingo eu não entro nem a pau. Não, eu também não. Muito bem, tem o final de semana. Vai ser um dia de aula. Descansar. Não tem reunião dos Exato. professores, aí tem que ter uma reunião dos alunos também. Olha aqui, Mas então é de uma turma toda junta. eu acho que vai ser individual. Que fica melhor, Porque se for né? todas as turmas juntas, vai ser uma bagaceira. Uhum, não dá certo não. Olha aqui, gente. Então veja. Então a gente vê que a globalização, a principal característica vai ser então o avanço dos meios de comunicação e meio de transportes, né? E a velocidade ela tem se tornado cada vez maior. Então, quando a gente fala de globalização, eu estou falando do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento da tecnologia. Então a gente vai então dizer que a globalização também ela vai provocar o quê? Ela vai provocar então o que nós chamamos de massificação política, massificação cultural ou de hegemonização cultural. Você lembra que eu disse que uma das grandes características da cultura da globalização é que todo mundo na era globalizada praticamente tem a mesma cultura. E isso é um efeito da globalização, por quê? Porque a gente deixa de ter a nossa cultura para seguir a cultura do outro, daqueles países que estão na moda, que estão mais modernos, que são mais evoluídos. E a gente vê que isso é um efeito negativo já, Robson. A gente vê então que essa hegemonização cultural significa o quê? Que os países ricos sempre vão dominar os países pobres e domina principalmente o quê? Modernizando, e essa modernização afeta a todos de forma igualitária, onde todas as pessoas vão agirem, vão pensarem e vão se comportarem praticamente com a mesma cultura. Hoje a gente vai a outro país, a gente não vai ver muito aquela questão de diferença cultural. Hoje a gente não estranha muito. Praticamente todo mundo tem a mesma cultura, né? E isso é um efeito da globalização. E a gente vai então dizer, tá derrubando uma parede aqui. Eita, Robson.
Olha aqui, gente. Então a gente vê que o mundo globalizado, o que vai acontecer são o quê? São empresas multinacionais que estão se espalhando pelo mundo com marcas diferentes. A globalização ela permite com que a gente troque de cultura constantemente uns com os outros. E a gente pode então dizer aqui que a gente vai ter o quê? Nós vamos dizer que as pessoas elas vão trocar em costumes políticos, né? Nós temos uma troca econômica com outros países, nós temos uma troca cultural. No momento em que a gente compra uma roupa, que a gente tem um costume de outro país, nós temos também a troca de informações, é um efeito da globalização que não pode deixar de ser notado. E a gente vê então que a globalização ela vai afetar o quê? As vantagens dela é a internet, a educação, a tecnologia, a globalização da informação, o nível econômico, ou seja, o comércio ele tem se tornado cada vez mais fácil, né, e acessível. E a gente vê que as consequências da globalização, elas não são apenas positivas, mas também são negativas. A gente vê, por exemplo, aqui, a gente tem um aumento da desigualdade social, porque os ricos vão terem mais acesso, os pobres não vão terem tanto acesso à tecnologia. A gente vê que além da desigualdade econômica entre os países, a gente vê também que existem outros problemas então que são encontrados, que vai ser a poluição do meio ambiente, o aumento da desigualdade social, que os ricos têm acesso à globalização e os pobres então eles não vão terem. E a gente então vê aqui que é nesse momento em que a globalização ela está surgindo o quê? Nós vamos dizer que hoje em dia, desde 1970, tem surgido então os chamados tigres asiáticos. O que é um tigres asiáticos? São países da Ásia que têm se desenvolvido muito rápido, desde 1970 até hoje, e a gente vai dizer que ele é tigre por quê? Porque vai uma menção de uma forma de dizer que eles se desenvolveram rápido. E asiático porque eles se desenvolveram lá na Ásia. Nós vamos dizer que eles são Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Também a gente vai dizer que além desses tigres asiáticos, a gente também tem o quê? Os novos tigres asiáticos. Eu quero que vocês se lembrem, vocês realmente vão ter que aprender quais são os antigos e os novos tigres asiáticos. Vejam, os antigos tigres asiáticos vocês vão se lembrarem. Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Foram países então em que eles se desenvolveram na década de 1970 de uma forma muito rápida. E hoje nós temos países da Ásia que também estão se desenvolvendo, que eles são chamados de novos tigres asiáticos, que são a Indonésia, a Malásia, Tailândia, Filipinas e também o Vietnã, que eu vou colocar lá no grupo quais são os novos tigres asiáticos. E a gente começa então a perceber que o desenvolvimento dessa sociedade ela vem se desenvolvendo de uma forma muito rápida, não é? Principalmente lá no continente asiático. Vocês vão ter que se lembrarem disso, vão, que vai cair lá na hora da nossa avaliação. Eu vou sair do celular, porque o meu slide ele não funcionou no celular, ele pega no computador que também eu acho ele um pouco melhor, que vai ser para a gente só finalizar. Pronto, gente. Olha aqui, então vamos lá. Então a gente vai, eu vou colocar então aqui. Pronto, gente, eu desliguei o celular porque por aqui eu acho melhor e eu tenho um slide que eu fiz hoje que é com o finalzinho do conteúdo de vocês que também eu terminei aqui. Eu também não entendi por quê. E agora? Agora pronto, agora o bicho pegou, né? Eu vou mostrar a vocês, minha gente, não tem nada. Oxe, tem o quê? Ia ter o quê, minha gente? Eu passo dando aula o dia todinho. Você acha que eu ia olhar alguma coisa errada? Não sou doido não, minha gente. Ainda tem um pingo de juízo. Hein? O que, Matheus?
Olha, gente, então dentro de 10 minutos eu consigo terminar com vocês, que é o finalzinho do conteúdo sobre... o finalzinho... Eu vou mostrar, oxe, minha gente, vocês estão... Oxe, mas tá. Agora eu vi mesmo. Gente, olha, vocês estão conseguindo ver que eu estou projetando? Sim, agora. Ok. Então eu retirei alguns. Então eu retirei então os prints lá, retirei algumas fotos então do livro digital de vocês para que a gente então possa ver que a globalização ela vai estar tão envolvida na sociedade atual que existem órgãos mundiais internacionais que eles então vão mostrarem que o mundo todo ele está relacionado. Nós vamos dizer que existem diferentes organizações internacionais que mostram que o mundo ele está relacionado, que todo país ele depende um do outro. Não existe um país independente. Ou vocês acham que os Estados Unidos, por ser um país mais desenvolvido do mundo, ele sobreviveria de todos, né? Nós estamos lascados. É... Eita, minha gente, lasca o Brasil, não foi? Não, minha gente, tô brincando. Ó, mas a gente vê... enfim, né? Olha, hoje a gente vê que nós temos uma nova divisão internacional do trabalho. Isso significa o quê? Que cada país ele tem uma função diferente. Por exemplo, nós vamos ter 3 tipos de país hoje que a gente pode utilizar até esses termos. Quem está no topo dos países são os países centrais ou países desenvolvidos. Os Estados Unidos, países da Europa, que são países que produzem tecnologia. Os países do meio, que são intermediários, né, nem é rico nem é pobre, são os países emergentes. São países, então, que fabricam o quê? Que vendem matéria-prima e mão de obra para outros países, que somos nós aqui no Brasil. Nós vamos ter os países que são mais pobres, né, menos desenvolvidos. Eles são chamados países periféricos. São países que têm a função apenas de vender matéria-prima para outros países. Então a gente vê que a divisão do trabalho, por isso que vocês vão verem uma atividade, eu acho que tem na atividade, mostrando uma divisão entre o norte e o sul. O norte é mais rico e o pobre, e o sul ele é mais pobre do território mundial. Por isso que a gente faz essa divisão internacional do trabalho hoje. Uma divisão de que cada país ele tem. A gente vai dizer que os países eles mantêm uma relação que ela é muito próxima uns com os outros. E a gente vai dizer que para que esses países mantenham uma relação, é necessário que existam as organizações internacionais. Por exemplo, nós temos a Organização Mundial do Comércio, que o próprio nome já diz, que vai organizar o comércio mundial. Existe também o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que vai emprestar dinheiro para aqueles que estão lascados. E temos também o Banco Mundial, que são algumas instituições que mostram então as relações das atividades econômicas entre os países. Por exemplo, a gente tem a Organização Mundial do Comércio, que é a OMS. Nós vamos dizer que é uma agência da ONU, né? Que ela é formada então por 164 países membros e 23 países observadores que tem como objetivo organizar o comércio mundial. Ele é dividido pelo Conselho Geral, que é formado por um representante de cada país, o secretariado, que é composto também de um diretor-geral. Existe também a Conferência Ministerial, que é composta de representantes de todos os países membros, que vai fazer as decisões, né, do comércio mundial. E existe também órgãos diversos, como a solução de controvérsias, a revisão de políticas comerciais, o Comitê de Comércio. Então a gente vê que a OMS ela tem a função então de regular o comércio no mundo. Nós vamos dizer que a última reunião que aconteceu foi em 2013. Nós não tivemos mais reuniões entre todos os países do mundo desde 2013. Existe a OMS, mas de uma forma, vamos dizer assim, em que cada país se relaciona através de reuniões, eles decidem, mas a Organização Mundial sempre ela vai ser feita como uma forma de regular a economia e facilitar também o comércio, que precisa ser valorizado. Uma das maiores reuniões do mundo aconteceu em 2013.
mas que ainda existe na OMS. Também temos o Banco Mundial. O Banco Mundial é um órgão das Nações Unidas que, além de disponibilizar o auxílio financeiro para os países membros, eles também podem capacitá-los, vamos dizer assim, e formar parcerias com os setores públicos e privados. É mantido pelos países membros e o poder de voto varia de acordo com o número de ações. Ou seja, um país mais rico vai ter mais privilégio, como os Estados Unidos, né? Olha aí, ele tem 16,41%. O Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França e o Brasil nem aparece, né, no Banco Mundial, que ele tem a função então de ajudar os países membros, não é? Principalmente em uma situação de crise. Também temos aí então, a gente vê, nós temos então o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. O Banco Mundial ele tem como objetivo a redução da pobreza. No entanto, o FMI ele pretende equilibrar o sistema monetário internacional. Nós vamos dizer que o FMI é uma agência supranacional, ou seja, acima do governo de cada país, que analisa os programas econômicos de cada país membro e publica relatórios. Sua sede se localiza onde? Washington, D.C., né? No Washington, né? Capital dos Estados Unidos. Então a gente vai então dizer que o FMI vai ser o quê? Um país, vai ser então um órgão responsável então por ajudar financeiramente outros países. A gente tem também que para que esses países eles se unam, existem os blocos econômicos, que são países que se unem para formarem blocos econômicos. A gente tem vários níveis de integração. Um país ele pode se unir em um bloco econômico de uma zona de preferência tarifária para reduzir as tarifas, uma zona de comércio livre, que os países possam comercializar entre si, a união aduaneira, que é a adoção de tarifa externa comum entre países membros, ou seja, a mesma tarifa para produtos importados de países não membros. Então, não há uma circulação de pessoas de um país para o outro, mas apenas de comércio. Nós vamos dizer que também existe uma relação, que é o mercado comum, que engloba a política macroeconômica e dos parâmetros que definem as taxas de câmbio e de juro, e existe também a União Econômica e Monetária, que é a categoria mais completa do processo de integração, onde os países eles têm uma única moeda, né? Vão ter uma única moeda, vão terem leis parecidas e principalmente esses países que fazem parte da União Econômica e Monetária, eles têm uma economia bem semelhante e eles têm taxas baratas de um país para o outro e também a moeda ela vai ser a única em todo o território, como por exemplo, a União Europeia, ela tem a mesma moeda que é o euro. Isso a gente vai dizer que existe por quê? Porque os países eles formam então blocos econômicos, que são países que se unem para organizar a economia. Assim, a gente tem os principais blocos econômicos, que é a União Europeia, que é um bloco econômico que se insere na categoria de mercado comum, né? A gente vai então dizer que esses países eles têm a mesma moeda, esses países eles têm também mercado comum, a gente vê aí, engloba a política e os parâmetros que definem as taxas de câmbio e também de juro. Então a gente vê que os países europeus eles podem vender produtos um para o outro e os impostos eles vão serem bem baixinhos. É uma forma então de que haja uma melhor relação. Também eles podem sair de um país para o outro livremente. Existe uma circulação de pessoas, de mercadoria e também o sistema de prestação de serviço e previdenciário são bem parecidos em todos os países da Europa. Aqueles, claro, que pertencem à União Europeia. A gente vê então também que aqui na América do Sul nós fazemos parte de um bloco econômico chamado Mercosul, que a gente vai dizer, por isso que os produtos aqui da América do Sul, dentro da América do Sul nós podemos viajar de um país para o outro, sem precisar de CPF, sem precisar de... Eita, fugiu agora de passaporte. Nós também temos um livre comércio e a gente vai dizer quais são os países que fazem parte desse acordo. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, Bolívia, o Chile, Colômbia, Equador e também o Peru. Nós vamos dizer que o México e a Nova Zelândia são países observadores e a Venezuela, desde 2012, que ela tinha sido aceita
Hoje a gente vê então que a Venezuela está suspensa por motivos políticos e econômicos, mas que antes também fazia parte. Então a gente vê que esse é o chamado de Mercosul, Mercado Comum do Sul. Oi? Isso é uma relação que existe. Sim, as fronteiras foram abertas porque o Brasil ele tem uma, vamos dizer assim, aceita imigrantes, mas que essa abertura ela é permitida pelo Brasil, né? Isso prejudica também muito o Brasil pela questão que eles estão vindo muito, porque eles passam por uma guerra desde 2011 lá, que são conflitos políticos que continuam acontecendo, e a gente vê então que por esse conflito que acontece desde 2012 lá, a gente vai dizer que a Venezuela ela acabou sendo afastada desse acordo que existe. Entenderam? Oi? Vou sim. Olha aqui, por último, nós temos então o BRICS. O BRICS também não é um bloco econômico, mas ele vai indicar quais são os países do mundo que estão se desenvolvendo, como o Brasil, como a Rússia, como a Índia, como a China e também como a África do Sul. Então, gente, eu vou finalizar então minha aula. Eu também gravei o vídeo. Eu acho que não desde o início, mas boa parte. E eu também deixei a atividade lá no grupo. Quando eu terminar a aula da outra escola, que é a nossa termina agora, né? Às 15, às 3h20, então, a gente está acabando agora. E eu vou colocar então as páginas que vocês vão estudarem para a nossa avaliação de hoje a 8, viu? Nossa avaliação é de hoje a 8 de Geografia.